Você sabe a diferença entre delação premiada e acordo de leniência? A resposta para esta pergunta você acompanha agora no TCE Notícia. Aliás, a Lei Anticorrupção será tema do seminário que a Faculdade de Direito da UERJ e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro vão realizar semana que vem. Aqui no estúdio, eu converso com Leonardo Fiade, procurador da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e Ricardo Lodi Ribeiro, diretor da Faculdade de Direito da UERJ. Bom, bem-vindos. Obrigado. Ricardo, eu vou começar com o senhor. A lei anticorrupção representou um importante avanço? Não há dúvida. Há uma demanda na sociedade brasileira para que se enfrente de frente o problema da corrupção. É preciso que aqueles que contratam com o Estado não tenham o acesso que tem hoje em relação às decisões do poder público. É claro que quando se cria uma nova lei, há pontos que vão gerar polêmica. Alguns desses pontos vão ser discutidos no seminário que a Faculdade de Direito da UERJ e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro vão promover na semana que vem. Uma das preocupações dos que estão estudando a lei é a imposição da responsabilidade objetiva, ou seja, responsabilidade que não depende de culpa. Embora isso seja uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro, já que, em princípio, as punições demandam a responsabilidade subjetiva, ou seja, com apuração de culpa, é uma novidade que terá repercussões muito intensas na nossa vida pública. Especialmente num cenário onde existem cerca de 11 mil órgãos de controle interno que irão dar aplicação a essa lei. Quer dizer, então, o grande receio, no momento em que a gente vive, é deixar tanta gente podendo impor sanções, algumas bastante pesadas, como a multa de 20% do faturamento anual, em casos onde não se possa apontar a culpa da empresa nesses atos. Bom, por falar aí nos 11 mil órgãos de controle interno, né? Os órgãos de controle interno da União, dos estados e municípios, podem celebrar acordos aí de leniência de forma isolada? Primeiro falar que na verdade, a União já regulamentou a lei, então na União, no âmbito da União, quem celebra o acordo é a Controladoria Geral, que é o órgão de controle interno. Pode ser que alguns estados regulamentem isso de uma maneira um pouquinho diferente. Eles podem fazer acordo, a lei, pela letra fria da lei, eles podem fazer acordo de forma isolada. Mas, assim, o ideal, o que eu imagino que seja o ideal, é que esses acordos, desde o seu começo, desde a proposta de acordo, quando se chegue à proposta de acordo, é que esses acordos sejam acompanhados pelos órgãos de controle externo, especialmente pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, porque dessa forma, você dá uma segurança jurídica maior à empresa que está celebrando esse acordo, né? Porque imagina que ela faça um acordo e depois o órgão de controle externo, que tem competência constitucional, que resolva dizer, olha, esse acordo tem alguma coisa que não está certa, tem alguma imoralidade, alguma ilegalidade. Então, o ideal é que seja acompanhado. Inclusive, o Tribunal de Contas da União baixou uma instrução normativa, salvo engano, 74, de 2015, resolvendo como é que faz o controle do acordo de leniência. Então, ele controla ali todas as etapas, desde a propositura até o final, que é uma forma disso dar uma segurança jurídica maior para a empresa que celebra o acordo, e é uma forma também, por exemplo, no Ministério Público, se o Ministério Público acompanha, se está apurando são os mesmos fatos que se está apurando no âmbito da administração e no âmbito criminal, por exemplo, você consegue um desenho maior, né, do cenário, o que está acontecendo ali, até para eventuais cláusulas do acordo de leniência. Uhum. Ricardo, as punições previstas aí na lei anticorrupção, né, elas são compatíveis com a necessidade de combater a prática da corrupção? Olha, em qualquer cenário jurídico, a gente precisa ter coerência no tamanho das penas. Nós temos no Brasil um ordenamento jurídico que prevê penas mais leves do que estas para responsabilização de pessoas jurídicas na esfera criminal, onde nós temos a necessidade de que seja provada a culpa.
onde nós temos uma apreciação que é feita a partir da denúncia do Ministério Público e do julgamento pelo Poder Judiciário. Aqui na lei anticorrupção, nós temos penas mais elevadas, que não dependem de apuração de culpa e que são feitas por órgãos do controle interno, ou seja, do âmbito do Poder Executivo, sempre submetidos à pressão política das mais variadas matizes, dentro de 5 mil municípios, 27 estados e da União Federal, e que trazem um resultado bastante expressivo. Veja, essas penas, que chegam a 20% do faturamento anual da empresa, elas são aplicadas sem prejuízo de haver o ressarcimento. Quer dizer, então, me parece que é preciso estabelecer uma coerência entre o peso da mão do legislador criminal e o peso da mão do legislador administrativo. Com certeza, senão também vai pesar bastante, né? É verdade. Agora, um dos painéis do seminário que o senhor vai tratar é do conflito de competência entre as instituições de controle interno, né? Que tipo de conflito pode ocorrer nesse caso? Na verdade, entre as instituições de controle interno e as de controle externo, não é isso? Na verdade, assim, os órgãos de controle externo, como o Ministério Público, Tribunal de Contas, a competência deles vem da Constituição Federal. Então, não poderia a lei anticorrupção ou uma interpretação da lei anticorrupção derrogar essas competências. Então, por isso que eu acho tão importante que esses acordos sejam de fato acompanhados pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, para que de fato não haja depois nenhuma divergência e nenhuma surpresa para a empresa, para a pessoa jurídica que está celebrando aquele acordo. Então, não vejo assim como que haja um conflito de competências propriamente dito, mas é uma coisa para a gente, eu acho que tem que coordenar essas atividades de controle, né, de externo e interno. É por aí. Ricardo, pela lei anticorrupção, na esfera judicial, pode ser aplicada até mesmo a dissolução compulsória da pessoa jurídica ou a extinção da pessoa jurídica, para você entender melhor? De acordo com a lei anticorrupção, sim. O que também causa certa preocupação nos meios jurídicos. Na verdade, Marcela, a dissolução compulsória da empresa é a pena de morte da pessoa jurídica. Quer dizer, nós não temos hoje essa previsão sequer na esfera criminal. Não existe. Não existe. O que existe é a interdição temporária de estabelecimento. Agora, é claro que, por outro lado, existem empresas que são feitas só para a prática de atividades criminosas. São apenas fachadas para o exercício de atos ilícitos. A minha preocupação é que o ordenamento jurídico seja coerente. Quer dizer, não me parece ser adequado uma pena tão grave para ilícitos que não são de natureza criminal. Ainda que sejam aplicados por autoridades judiciárias, mas a rigor, nós não estamos falando de sanção criminal. Nós estamos falando de sanções administrativas. Quer dizer, então, em face de sanções criminais, não se admite a pena de morte da empresa. Mas em face de sanções administrativas, se admite. Sua opinião era algo que deveria ser revisto? Acredito que precisa ser discutido isso. Eu acho que esse momento que a gente vive de clamor contra a corrupção, que é um anseio legítimo da sociedade, não pode nos fazer estabelecer um ordenamento punitivo que seja absolutamente desconexo com a nossa Constituição e com o sistema penal. O senhor concorda? Concordo. Eu acho que realmente a quem interessa, se não é uma empresa formada com um propósito sozinho de cometer ilícitos, quem ganha com a dissolução, com a pena de morte com a empresa, da empresa, desculpa. Leonardo, a lei anticorrupção estabeleceu alguma alteração na forma de atuação dos tribunais de contas dos estados e municípios na fiscalização aí de verbas públicas? Não, Marcela, como eu adiantei até um pouco na outra resposta, nem poderia, né? Porque você tem que sempre dar uma interpretação à lei anticorrupção que seja consentânea aí com as atribuições do Tribunal de Contas que estão na Constituição. Então, realmente, as atribuições permanecem as mesmas. Não teve nenhuma alteração? Não teve alteração.
Há um artigo da Lei Anticorrupção que fala o seguinte, que diz o seguinte: naqueles acordos feitos sem a intervenção do Tribunal de Contas, né, você permite que o Tribunal de Contas depois, se ele descobrir que há uma diferença, por exemplo, do prejuízo, né, uma diferença que seria em favor do Estado, que o Tribunal de Contas poderia executar essa diferença, né, poderia continuar. Mas isso não muda o quadro geral. Eu acho que no quadro geral o que faz sentido de fato, como parece que o TCU adotou, é realmente que o Tribunal de Contas acompanhe o acordo desde o começo, até para efeitos de liquidar as obrigações, inclusive as obrigações de ressarcimento. Uhum. Bom, a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto, inclusive também vamos falar aí sobre a diferença de delação premiada e o acordo de leniência. Mas agora vamos para um breve intervalo e a gente volta já já.